Graça e paz, amados do Senhor, bem-vindos ao nosso encontro semanal. O título da nossa lição de hoje é o Espírito Santo e os dons. O texto bíblico está na primeira carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Coríntios, capítulo 12, do 1 ao 12, diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eras gentios, levado aos ídolos mudos, conforme eras guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito do Senhor. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito e opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Versículo 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também, palavra do Senhor. Amados, os dons liberados pelo Espírito Santo são os sentidos da igreja do Senhor e funciona exatamente como os 5 sentidos humanos: audição, paladar, olfato, visão e tato. E isso para entrar em contato com o mundo ao seu redor. Os cristãos, eles entram em contato com o mundo espiritual através dos dons liberados pelo Espírito Santo. Ninguém pode negar a importância vital dos sentidos à vida humana, pois a falta deles deixa o ser humano quase um vegetal. A comparação com o mundo espiritual é inevitável, pois os dons do Espírito são essenciais para o crescimento e proteção do corpo de Cristo. Nós temos 3 objetivos hoje, como fazemos de costume, né? O primeiro é conhecer os propósitos de Deus ao distribuir dons espirituais à igreja. O segundo é definir os diversos dons espirituais, contextualizando-os à vida da igreja. E o terceiro e último objetivo nosso é buscar a autoridade dos dons espirituais para a edificação da igreja e para o serviço cristão. Pois bem, na Bíblia, amados, há menção de vários tipos de dons, visto que a palavra ocorre no texto sagrado com diferentes acepções. Jesus Cristo, por exemplo, é por excelência o dom de Deus. Quem diz isso é João capítulo 4, versículo 10. Jesus respondendo disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. O Espírito Santo também é o dom de Cristo. Atos dos Apóstolos 2, 38 e 39, diz assim: e disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebei o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós,
a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então veja que esses dons são providos para a igreja, a fim de que por meio deles o povo de Deus realize a obra que lhe foi confiada. Então, sem esses dons, irmãos, é impossível fazer a obra de Deus. Quando falamos em dons, nós precisamos procurar o melhor entendimento desse assunto na raiz da palavra grega charismata. Esse vocábulo, ele sugere a graça de Deus como origem dos seus dons. Quem fala isso é o apóstolo Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4. E detalhe, eles sempre são uma dádiva divina que deve ser aceito pela fé e usado para glorificar o nome do Senhor. O primeiro ponto da nossa lição de hoje fala dos dons de revelação. Na lição de hoje nós vamos tentar um pouquinho, se aprofundar ou aprofundar o nosso conhecimento acerca dos dons espirituais, os quais são concedidos aos cristãos a fim de, primeiro, edificar a igreja, segundo, exortar a igreja, e terceiro é capacitar a igreja. E quem diz isso é o apóstolo Paulo, falando na igreja de Éfeso, capítulo 4, versículo 8 ao versículo de número 12. Os dons podem ser classificados em 3 grupos. Primeiro grupo, revelação. Segundo grupo, inspiração. E terceiro grupo, poder. Então, assim nós vamos trabalhar a lição de hoje, Dividimos os dons em 3 grupos: revelação, inspiração e poder. Então, vamos começar o nosso estudo de hoje falando sobre revelação, Dentro desse primeiro ponto aí, dos dons de revelação, nós temos a palavra de sabedoria, nós temos a palavra de conhecimento e nós temos também o discernimento de espírito. Vamos pela palavra de sabedoria. O dom da palavra de sabedoria nos foi dado, amados, para suprir aquilo que a sabedoria humana não pode proporcionar. Ao escrever a comunidade cristã dos Coríntios, o apóstolo Paulo destaca o dom da palavra de sabedoria, que significa a capacidade de compreender e de transmitir a palavra de Deus com profundidade, aplicando-a a situações particulares em que são resolvidos problemas difíceis mediante o emprego da sabedoria espiritual. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, 19 ao 21. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Aonde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria, aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. A verdade aqui, amados, é o seguinte: os gregos, eles valorizavam muito a sabedoria. Porém, o apóstolo Paulo mostrou que há o tipo de sabedoria que o mundo celebra e há o tipo de sabedoria verdadeira, que vem única e exclusivamente do coração do próprio Deus. A sabedoria eterna de Deus, dentre outras coisas, despreza a sabedoria humana, e é isso que o apóstolo Paulo fala quando escreve a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, 19 e 20, foi o texto que nós acabamos de citar aqui. Outro detalhe: produz salvação pela loucura da pregação,
1 Coríntios 1, 21. E também comunica o evangelho em situações específicas de maneira sobrenatural, conforme a condução do Espírito Santo de Deus. Mateus capítulo 10, amados, 19 e 20 diz: mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas, aleluia, o Espírito de vosso Pai que fala em vós. Se você é, como eu acredito que seja, um conhecedor das Escrituras, um estudioso da palavra, você vai lembrar que Josué, Salomão, Esdras, dentre tantos outros líderes de Israel, exercitavam esse dom. O Novo Testamento, ou no Novo Testamento, Jesus, ele é o exemplo maior. Lucas 2,40, olha aí, Marcos 6, versículo 2. Também muitos discípulos eram descritos como cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo e cheios do poder. Atos capítulo 6, versículo 3 e o versículo 10. 3 diz: escolhei, pois, homens dentre vós 7 de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Atos 6,10 diz: e não podiam resistir, cara, isso é forte, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falavam. Aí nós temos também, ainda dentro dos dons de revelação, a palavra de conhecimento. Irmãos, o dom da palavra de conhecimento é expresso a partir da análise profunda da revelação que tem como base as Escrituras Sagradas. É pela ação do Espírito que os cristãos são enriquecidos em toda a palavra e em todo o conhecimento, como o apóstolo Paulo fala à igreja de Corinto, capítulo 1, versículo 5. Também para tornar-se capaz de progredir na fé, como diz Colossenses 1, 9 e 10. Agora, é importante lembrar que não se trata de conhecimento natural, muito menos de premonição ou adivinhação. A manifestação desse dom ocorre mediante a revelação de algo que está oculto ao homem natural e patente, apenas na mente de Deus. As palavras de sabedoria e conhecimento servem para guiar e orientar a igreja, não para benefícios particulares de quem as exercita, estando também em estreita relação com o ensino e a pregação da palavra de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 6 até o versículo de número 13. Ainda dentro dos dons de revelação, nós temos o discernimento de espírito. Irmãos, um dos termos gregos mais comuns no Novo Testamento para discernimento é diácrisis, que é um substantivo que se deriva do termo krino, que é um verbo, que por sua vez significa julgar. Agora, segundo o dicionário Vini, diácrisis significa distinção, discriminação, discernimento ou julgamento, no sentido em que tomamos nesse estudo em particular como uma dotação espiritual. Discernimento é a compreensão adequada e a identificação exata da procedência de uma determinada situação, se de procedência divina, se de procedência humana ou se de procedência demoníaca. Em Coríntios capítulo 12, versículo 10, discernir
assemelha-se ao vocábulo discriminar, identificar. A ideia é que esse dom serve como um fiscalizador das manifestações dos dons ocorrido entre os cristãos em relação à sua procedência. Na verdade, são três, as possíveis fontes, irmãos: o Espírito, Satanás ou o próprio homem. Sem o dom de discernimento espiritual, não é possível identificar se as manifestações espirituais ou sobrenaturais no meio da igreja são de fato procedentes de Deus. Atos 16, tem um exemplo aí clássico que é maravilhoso. Atos 16, do 16 ao 18, diz: e aconteceu que, indo nós à oração, nos sai ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Estava seguindo a Paulo e a nós, clamando e dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E o texto diz, queridos, que ela fez isso por muitos dias. Mas Paulo ali, perturbado com aquela situação, discernindo o espírito que falava, diz o texto que ele voltou-se para ela e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela agora. E o texto termina dizendo: na mesma hora saiu. Olha que interessante. Se não fosse o dom de discernir os espíritos, o apóstolo Paulo não teria êxito naquela missão. Porque, na verdade, ela falava uma verdade a respeito deles. Mas a fonte era maligna e Paulo discerniu isso pelo Espírito. Então, olha a importância, irmãos, ainda mais nos dias atuais, de nós buscarmos esse dom para nós. Nem tudo que acontece dentro dos templos evangélicos são manifestações do Espírito Santo. E só tem um jeito de discernir: através desse dom específico. Aí nós temos o segundo ponto, que fala dos dons de inspiração. E dentro dos dons de inspiração nós temos a profecia, a variedade de línguas e a interpretação de línguas. Amados, no dia de Pentecostes, a profecia de Joel sobre o derramamento do Espírito, ela se cumpriu. Joel 2, do versículo 28 ao 30, Joel 2, 28 e 30 diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, os jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu Espírito, e mostrarei prodígios nos céus e na terra, sangue e fogo e coluna de fumaça. Isso é uma profecia vinda dos lábios de um profeta do Antigo Testamento, que se cumpre no dia de Pentecostes. Os cristãos, diz o texto de Atos, que começaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Atos capítulo 2, versículo 3 e versículo 4. Aí nós temos ainda um outro dom, que é profecia. O dom de profecia capacita os cristãos a transmitir uma palavra ou revelação diretamente de Deus. Irmãos, isso é extraordinário. E detalhe, sob a direção do Espírito Santo, como diz 2 de Pedro 1, 20 e 21, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus, aleluia, falaram inspirados pelo Espírito Santo. Assim, dessa forma, não se trata de um sermão previamente preparado para ser ministrado, mas de uma mensagem, queridos, direta da parte do nosso Senhor. Profecia significa, literalmente, falar ao outro. E nesse caso, falar
em nome de Deus. E aí nós temos também, dentro desse ponto ainda, dons de inspiração, a variedade de línguas. O dom de variedade de língua pressupõe a comunicação do cristão com o próprio Deus, sob a influência direta do Espírito Santo do Senhor, resultando em uma oração, louvor ou até mesmo em ação de graças em vários tipos de língua. Quem diz isso é Atos dos Apóstolos. E para quê? Para que sirvam ao seu propósito, ao propósito de Deus. As manifestações espirituais, sob a forma do dom de língua, a si mesmo, diz Paulo em Coríntios capítulo 14, edifica a si mesmo. Agora, é preciso também salientar que o exercício do dom de variedade de línguas está restrito às pessoas. É uma experiência distinta e subsequente ao novo nascimento. Isso pode ser verificado no dia de Pentecostes, né? Atos capítulo 2, do 1 ao 4. Uma vez que recebemos o Espírito Santo, quando nos convertemos, somos todos membros do corpo de Cristo. Raça, posição social, riqueza ou mesmo sexo não são vantagens nem desvantagens quando estamos em comunhão e servimos ao Senhor. Agora preste atenção nesse detalhe, porque é um rema de Deus para o nosso coração. As línguas sem amor não passam de barulho. É o amor que enriquece o dom e dá a ele valor. O ministério sem amor deprecia tanto o ministro quanto os que são alcançados por ele. Mas o ministério com amor enriquece a igreja toda. O saber, como diz Coríntios, né, ensoberbece, mas o amor, ele edifica. O propósito dos dons espirituais é a edificação da igreja. Isso significa que não devemos pensar em nós mesmos, mas nos outros, o que por sua vez exige muito amor. E aí nós temos também dentro ainda dos dons de inspiração a interpretação de línguas. Irmãos, e aqui eu quero chamar a sua atenção, porque a interpretação garante a plena edificação da igreja do Senhor, porque todos podem compreender a mensagem em sua própria língua. O falar em línguas e o interpretar devem manifestar-se quase simultaneamente, sempre juntos. Isso é um detalhe importantíssimo. O dom de interpretar línguas é a manifestação sobrenatural que permite alguém, debaixo do controle do Espírito Santo, declarar o significado das palavras pronunciadas pelo Espírito em outras línguas. A língua falada em voz alta no culto pode ser interpretada de acordo com o apóstolo Paulo. Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 14, 27 e 28, se alguém falar em línguas desconhecidas, faça-se isso por 2, ou quando 3, ou quando por muito, por 3. E por sua vez que haja intérprete, irmãos. É Bíblia. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Ou seja, a língua que não for interpretada deve então ser falada em voz baixa para a edificação do próprio cristão. Se o Senhor inspirar alguém a falar em voz alta, é porque deseja comunicar algo. Assim, a mensagem em línguas precisa ser interpretada. Vale salientar que a interpretação
pode vir através de quem deu, né, a mensagem em línguas ou de outra pessoa, como diz a primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 13. Então veja você, amados, é importante saber isso nesses últimos dias. Se você vai falar em línguas altas, se você é incentivado pelo Espírito a falar em línguas altas, significa que Deus quer comunicar algo à igreja. E como Ele que está te usando e quer comunicar algo à igreja, automaticamente é Ele que vai usar o quê? O intérprete. É Ele que vai levantar o intérprete. Então, se você fala em línguas altas e não tem intérprete, significa, amados, que não foi de Deus. Foi de quem? De você mesmo, do homem. Porque, na verdade, quando se começa a falar línguas altas na igreja, é para demonstrar um tipo de espiritualidade. E nós sabemos que a igreja gosta disso. É só um se levantar e começar a falar a língua, todo mundo começa a falar, daqui a pouco se joga no chão, daqui a pouco começa a pular dentro da igreja. Ou seja, não comunicou nada, e se não comunicou nada à igreja, não foi de Deus. Então tem que ter esse entendimento. Saber se é para falar em línguas altas, lembrando que se for para falar em línguas altas, Deus vai levantar o intérprete, ou se é para falar comigo mesmo e edificar a minha própria vida. E nós temos também os dons de poder, e dentro dos dons de poder tem a fé sobrenatural, tem os dons de curar e tem a operação de milagre. Os dons de poder são fé, dons de curar e operação de milagres. Irmãos, Deus usou esses dons para confirmar a verdade proferida por meio dos primeiros apóstolos, Hebreus capítulo 2, e continua utilizá-los na confirmação da sua igreja nos dias atuais, Marcos capítulo 16, versículo de número 17. Nós temos a fé sobrenatural. A fé sobrenatural, ela difere daquela que todos os seres humanos exercitam ao crer. Por exemplo, que o sol nasce todas as manhãs, é uma fé natural. E da própria fé, também nós temos para a salvação, como diz Hebreus 11:6. Esse dom consiste na capacitação de crer que Deus pode interferir na história para mudá-la com feitos extraordinários segundo o seu querer. Então nós temos a fé natural e a fé sobrenatural. Essa certeza, né, inabalável, esteve presente na vida de Pedro e João, quando disseram ao paralítico na porta do templo que se colocasse em pé no nome de Jesus. É um texto que todos nós conhecemos, Atos capítulo de número 3. Também é vista na vida do profeta Elias, quando ele enfrentou os profetas de Baal no Monte Carmelo. Isso é fé o quê? Sobrenatural. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18. Em Romanos 12:3, Paulo fala da medida da fé que alude à decisão soberana de Deus em disponibilizar toda sorte de dons. Desse modo, subentende-se que há uma provisão divina, irmãos, para cada crise e para cada situação. A autoridade da fé é a própria confiança na provisão ou na providência divina, como diz Mateus 17:20. Aí nós temos o dom de curar. Em 1 Coríntios 12:9, a palavra dom aparece no plural. Esta é uma indicação clara que Deus concede aos seus filhos autoridade espiritual sobre diferentes enfermidades e de que o exercício de cada uma delas é um dom especial. Não se pode esquecer que o poder de curar pertence ao Senhor Jesus Cristo, não àquele a quem foi concedido o dom. A cura de um enfermo continua sendo resultado da vontade divina sobre o homem que crê. Aí nós temos a operação de milagres. O texto bíblico diz o que, amados? O texto básico que nós lemos afirma que o Espírito concede à igreja manifestações sobrenaturais de poder. A ênfase, entretanto, não está naqueles que possuem capacidade de operar os milagres, mas no propósito da sua realização.
O ensino geral dos evangelhos é que todas as operações miraculosas realizadas pelos que foram agraciados por Deus com essa capacitação visam única e exclusivamente a glória de Deus. E é o testemunho, é claro, da veracidade da cura realizada. Os atos milagrosos realizados por aqueles que manifestam esse dom contrariam as leis científicas notórias entre os homens, pois são atos sobrenaturais autorizados por Deus. Por meio desse dom, o cristão torna-se um canal por meio do qual Deus autentica a autoridade do evangelho pregado. Eu quero concluir só lembrando os irmãos, vimos hoje o Espírito e os dons, dons de revelação, dons de inspiração e dons de poder. Estão todos disponíveis a nós. É só buscarmos o Senhor. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.